Ezequiel capítulo 37, um texto já que nós pregamos algumas vezes, e volta e meia ele volta para esse altar aqui. Por quê? Porque hoje é dia de ressuscitar os sonhos, sua vida, seu ministério, tudo que Deus plantou no seu coração é para ressuscitar, não é para morrer não, não é para matar você não, Deus não quer te matar não, apesar, esses dias eu estava lendo lá, de a leitura diária, né? Os filhos de Judá, Deus quis matar. Quem lembra da leitura lá? Como é que era o nome do filho de Judá? Nossa, agora ficou difícil, pastor. Ô pastor, tem que ler mais a Bíblia. Mas Deus quis matar aquele camarada lá. Por quê? Porque ao invés de ele suscitar descendência, a Tamar, o nome dela, ele não quis. O marido de Tamar morreu, ele era o próximo na descendência, e naquela época lá era assim, quando, um exemplo lá, a cunhada ficava viúva, o irmão do marido tinha que dar sequência na prole daquela família. E aquele cara, quando ele relacionava-se sexualmente com ela, ele ejaculava fora. Quem já leu sobre isso? Bastante gente, o resto tem que comer Bíblia ainda. Tem que comer palavra, gente. Então, muitas vezes, Deus quer matar a pessoa. Nossa, pastor, que palavra é essa? Hoje não é dia de ressuscitar? Pois é. Mas a gente acha que Deus, Ele não está vendo a nossa vida. A gente acha que o Senhor, Ele está lá no céu, sentado numa cadeirinha de balanço, lá, velhinho lá no céu. Não. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando bons e maus. E nesses últimos dias, Deus tem mandado um recado para esse ministério aqui. E é bom você botar suas barbas de molho. Porque várias pessoas têm recebido recados bem fortes de Deus aqui. Pessoas que até se batizaram e se afastaram, e aí estão recebendo recado. Então, a gente tem que cuidar com o que nós estamos fazendo da nossa vida espiritual. Amém? Ezequiel, capítulo 37, na NVT, coloca para nós, por favor. Quero ler nessa versão, para que fique bem claro para você, do verso 1 ao 14, diz assim: a mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda parte e completamente secos. Então ele me perguntou: filho do homem, acaso estes ossos podem voltar a viver? E respondi: ó Senhor soberano, tu o sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano: soprei meu espírito e os trarei de volta à vida. Porei carne e músculos em vocês, e os cobrirei com pele, darei fôlego a vocês, e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim anunciei esta mensagem, como ele me havia ordenado. De repente, enquanto eu profetizava, ouviu-se em todo o vale barulho de ossos batendo uns contra os outros, e os ossos de cada corpo estavam se juntando. Então, enquanto eu observava, músculos e carne se formavam sobre os ossos,
Em seguida, pele se formou para cobrir os corpos, mas ainda não respiravam. Então ele me disse: Filho do homem, profetize aos ventos, anuncie-lhes uma mensagem e diga: assim diz o Senhor soberano, ó fôlego, venha dos quatro ventos sobre estes corpos mortos, para que voltem a viver. Anunciei a mensagem como ele me havia ordenado, e o Espírito entrou nos corpos. Todos eles voltaram à vida e se levantaram e formavam um grande exército. Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos representam todo o povo de Israel. Eles dizem: tornamo-nos os ossos velhos e secos, não há mais esperança, nossa nação acabou. Portanto, profetize para eles e diga: assim diz o soberano Senhor, ó meu povo, eu abrirei as sepulturas do exílio e os farei sair delas, então os trarei de volta à terra de Israel. Quando isso aconteceu, meu povo, vocês saberão que eu sou o Senhor. Soprarei meu espírito em vocês e voltarão a viver, e eu os trarei de volta para a sua terra. Então saberão que eu, o Senhor, falei e cumpri o que prometi. Sim, eu, o Senhor, falei. Pai, está aqui a tua palavra. Fala com tua igreja. Que seja o teu Espírito a soprar nesse lugar aqui. Soprar neste lugar, dos quatro cantos, o fôlego de vida sobre vidas, sobre meus irmãos aqui nesta manhã, sobre as minhas ovelhas, sobre o teu povo, que eles recebam o toque da ressurreição de Deus nessa manhã, é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Interessante que essa parte começa com um diálogo. O verso 1 ao verso 3 diz assim: a mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou a um vale de ossos secos. A outra versão diz assim, que ele estava ali no lugar onde os ossos eram sequíssimos. Então, o osso seco é que não tem tutano, né? Que não tem mais o líquido dentro do osso, secou tudo, não tem mais vida, acabou tudo. Quando a gente vê isso, esse tipo de coisa acontecendo, né? A gente vê que está faltando ali, talvez, algo de Deus na vida da pessoa. Ela vai secando, ela vai morrendo. Mas aqui nesse primeiro ponto, não quero colocar a nossa vida espiritual, você que é irmão, você que já é um cristão, você que já é uma pessoa de Deus. Mas as pessoas lá de fora, elas estão mortas. Elas estão mortas lá, e ele fez uma pergunta. Olha a pergunta que ele faz, né? Ele diz assim, então, no verso, assim: e ele me conduziu por entre, verso 2, por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda parte, e eles eram sequíssimos, né? E ele me perguntou: filho do homem, acaso os ossos podem voltar a viver? Deus está fazendo uma pergunta para o profeta, dizendo assim: será que as pessoas lá do mundo, elas podem voltar a viver? Será que a indignação de Deus com relação a essa pergunta para Ezequiel, ele talvez está dizendo assim: pode um casamento ser restaurado? Será que pode? Será que pode uma família ser restaurada? Hoje é dia de Páscoa, é dia de união nas casas, nas famílias. Mas será que as famílias estão desunidas? O que aconteceu ali? Né? Eu vejo que muitas vezes pessoas, elas querem uma reconciliação, mas como que você chega para uma reconciliação com pedras na mão? Você já viu esse tipo de reconciliação, que a pessoa chega cheia de pedras na mão? Não dá para reconciliar dessa maneira.
né? Então, aqui o Senhor está perguntando a ele: pode então um viciado se recuperar? Pode uma pessoa que está envolvida com drogas, pode sair daquele lugar, daquele vício, que carcome a pessoa, que seca a alma dela, que está esvaindo a vida? Agora tem uma droga no Brasil, que eu tinha até visto esses tempos atrás, aí está lá nos Estados Unidos, mas tudo que não presta parece que chega nesse país e bem rápido. A tal de K9, quem já viu isso aí? Que os caras andam que nem uma múmia lá no centro. Lá em São Paulo já chegou. Eu vi um cara ontem assim, ó, e ele estava, falei, pô, mas o cara não caiu? Aí, verdadeiro zumbi. Então, pode uma pessoa dessa voltar a viver? Outra pergunta que a gente tem que fazer aqui para meditar: pode um empresário falido ser restabelecido? Pode. Pode aquela pessoa cheia de tristeza e amargura se tornar alegre e cheia de paz? Pode essa pessoa? Pode. Diga em nome de Jesus. Pode sim. Então, é a pergunta que o Senhor está fazendo para mim e para você. Talvez você já tenha desistido do teu sonho. Talvez você tenha desistido do sonho dessa pequena lista que eu fiz aqui, mas pode existir mais coisas que você já encerrou na sua vida. Você acha que Deus não vai dar jeito? Querido, não limite o Senhor. Não limite o que Ele quer fazer na sua vida. Ele vai fazer. Mas coloque a sua fé. Quando Jesus estava no barco, né? A gente viu aqui há 3 ou 4 semanas atrás, Ele falou para os discípulos: por que sois tão tímidos? Homens de pequena fé. Por que Ele disse isso? Porque muitas vezes está na nossa mão. O Senhor está esperando uma reação dos seus filhos, para que algumas coisas venham a acontecer. Talvez você orar, talvez você buscar mais a Deus, em favor dessas pessoas. Há quanto tempo você não busca mais o Senhor, com aquela intensidade que você buscava, que você via Deus fazendo milagres, através da sua oração, através da sua mão, através do toque que você dava, simplesmente, pessoas eram curadas e eram libertas, o diabo caía por terra, e com o tempo, talvez você também foi aceitando algumas coisas que o inimigo foi colocando no seu caminho. Mas olha o que ele diz aqui no verso 4, ele vai dizer assim, ele diz assim: então ele me disse, profetize. O Senhor está dizendo para você profetizar nesta manhã. Para você profetizar. Profetizar não é ficar lá vendo o futuro das pessoas, vendo, eu não tenho esse dom de profeta, pastor. Não, você é profeta às nações, sim. Mas primeiro começa dentro da sua própria casa, ensinando os seus filhos o temor de Deus, que é como Salomão falou, é o princípio de toda sabedoria. Ensinando eles a guardar todos os mandamentos, porque Jesus falou, Jesus não revogou nenhum dos mandamentos, sabia, gente? Os 10 mandamentos continuam até hoje. Está proibido matar, está lá, aquele cara matou as crianças, está proibido. Não está, Jesus não veio para revogar, né, a lei, como está lá em Mateus 5,17, ele veio para cumprir toda a lei. Toda a lei. Tanto é que quando ele está lá no alto do monte, que chama-se o Monte da Transfiguração, e quando ele está ali naquele lugar, então os discípulos estão lá, Pedro, Tiago e João, eles estão lá com ele, eles têm uma visão, os céus se abrem na eternidade, e aparece ali Moisés e Elias, os 2 homens que desceram fogo do céu sobre essa terra, que fizeram verdadeiros milagres sobre essa terra. E ali então o Senhor, por um ato da sua soberania, faz com que se rompa
os céus e se manifestem ali no alto daquele monte, Moisés que representa a lei, e Elias que representa os profetas, e ali está o Senhor de todos eles, que é Jesus, que está naquele lugar, dizendo que veio para cumprir a lei e os profetas. Então tudo aquilo que Deus pregou através da sua palavra, você não revoga nada, querido. Hoje existe algo aí bem esquisito nessa terra, que é a lei da graça barata. Baratearam os pecados. Tudo é de graça agora. Não, você pode fazer aquilo, você pode fazer aquele outro, Não, a gente aqui procura cumprir o que está escrito na Bíblia. Então, quando o Senhor falou para esse homem aqui, use a sua autoridade, vá lá e profetize naquele lugar ali. Jesus falou aos seus discípulos, como eu falei aqui, por que vocês são tão tímidos aí? Por que é que vocês não dão ordem à tempestade para que ela pare? Porque ainda eles não tinham assumido a posição de discípulos do Senhor e que futuramente se tornariam os verdadeiros apóstolos do Senhor nessa terra, que iriam pregar a palavra, que iriam sair como Jesus mandou os 70 discípulos, né? E você vê que eles não têm nome. Você veja que é como nós estamos passando por essa terra aqui, e a gente não é conhecido das pessoas, mas a gente é conhecido de Deus. Você é conhecido do Senhor. Amém? Liga para mim aqui, por favor, Marcão, por favor. Então, quando a gente vê aqui, ele está falando assim, profetiza a esse vale de ossos secos. Ele diz assim, os ossos, diga a esses ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o soberano. Saber que Deus é soberano na sua vida, Deus é soberano na sua vida. A gente tem visto isso esses dias aqui, as coisas que têm acontecido com alguns irmãos, e o Senhor está fazendo. Se você não quer voltar para o caminho, de qualquer maneira Ele vai te trazer, talvez da maneira que você não queira, mas Ele vai te restaurar, Ele vai colocar a pessoa ali. Primeiro, Ele vai resgatar as pessoas que estão lá fora, vai começar com os de fora, vai começar escolhendo lá as de fora. Semana que vem não, é essa semana, né? Hoje é domingo. Então, sexta-feira nós vamos sair daqui com uma grande multidão de homens para aquela chácara lá, para que haja novo nascimento, para que eles recebam a pregação da palavra, para que eles sejam impactados por cada teatro que vai acontecer naquele lugar, para que eles sintam o Senhor servindo eles. Os irmãos que estão ali serão como as mãos de Cristo para os servir, para servir o seu prato, para arrumar a sua cama, para limpar o banheiro para eles usarem. Será como o próprio Jesus encarnado na vida de cada irmão que vai servir naquele lugar. Para quê? Para que eles recebam o impacto da palavra, para que um dia, quando eles chegarem lá no grande tribunal de Cristo, eles não têm escusas, eles não têm desculpa, eles vão ter que dizer assim, eu sou um miserável pecador, eu mereço o inferno mesmo, porque eu rejeitei a Cristo a minha vida inteira. Então, o encontro com Deus é para isso, é para trazer essa vida ao vale de ossos secos na vida das pessoas, para que elas tenham entendimento do que elas estão fazendo nessa terra. Não é uma vida para chegar na sexta-feira aí, como até os irmãos aqui ficam com esse papo aí de sextou. Isso é papo do mundo. Sextou coisa nenhuma. Sextou é papo de botequeiro, que o cara sextou para encher a cara no boteco na sexta-feira. Porque a vida dele é uma ilusão. Ele não tem graça. Ele não tem a alegria do Senhor. Ele não tem a força do Senhor.
ele não é forte, ele é fraco. Quando chega uma luta, ele não resiste. Quando chega uma batalha, ele descai. Por quê? Porque ele está no mundo, ele está perdido. Porque ele se afoga na bebida ou nas drogas, para quê? Para fugir da realidade. E nós que somos o povo de Deus, não podemos entrar nesses papos do mundo aí. Você tem que se posicionar. Então, quando ele falou isso aqui, ele falou assim: o soberano, soprarei o meu espírito e os trarei de volta à vida. Porei carne e músculos em vocês e os cobrirei com pele. Trarei fôlego a vocês e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. As pessoas vão ter que saber que Deus está na sua vida. Elas vão ter que reconhecer Jesus em você. Vão ter que reconhecer que existe um Deus que é soberano na tua vida, que você não se manda mais, que você agora se submete, que você agora não é um crente mimizento, que quando vem uma palavra que te exorta aqui do altar, você não sai daqui chateado com o seu pastor, você sai daqui batendo no peito e diz assim: miserável pecador que eu sou, meu Pai, me conserta aqui agora, arruma, coloca agora os ossos no devido lugar da minha vida, que o Senhor me cubra agora com pele, que eu sinta a dor do meu irmão, que a pele, a carne é sentir a dor, ter a compaixão daquele que está sofrendo também, e não ficar olhando só para dentro, para as suas mazelas, não. A vida do cristão é olhar para o outro e sentir a dor do outro, é dizer assim: eu vou te levar para esse encontro, cara, você está caído aí mesmo, mas eu não vou te deixar caído, não. Ah, mas eu não tenho nem dinheiro, eu quero ir para esse negócio, então está aqui, está pago, pode ir, embarca nesse ônibus aí. É isso que Deus quer te usar. Agora, ficar reclamando da vida, das coisas, não vai resolver nada. O Senhor chamou uma nação de vencedores, uma nação de homens e mulheres santos de Deus. E quando a gente vê isso aqui, a gente fica impactado, né? O verso 9 vai dizer assim: então ele me disse: filho do homem, profetize aos ventos. Então, após os ossos se juntarem, após se ligarem à carne, os nervos começarem a crescer ali, faltava o principal, faltava o espírito de vida, faltava o fôlego, o ruá, como diz a palavra em hebraico. Ruá quer dizer o quê? Quer dizer o sopro. Lembra quando Deus fez aquele boneco de barro, que era Adão? Deus, olha só, Adão foi formado do pó da terra, e ele estava ali morto. Só que Deus sopra sobre ele. Sabe o que é isso? O hálito de Deus sobre a vida daquele que está morto. Por isso que nós precisamos ressuscitar todos os dias, eu e você também, que já estamos no reino de Deus. A gente precisa estar atento àquilo que Deus quer falar com a gente, porque Ele quer nos ressuscitar todos os dias. Ele quer soprar seu Espírito sobre nós. E aqui o Espírito que eu estou falando é o Espírito da vida, não é nem o Espírito Santo ainda. Ele soprou, Ele falou: sopra lá agora, para que venha a viver, para que aquela pessoa que está morta em seus delitos e pecados, ela volte a ter vida. Interessante que Jesus, ele no capítulo, lá em João capítulo 20, verso 22, vai falar algo interessantíssimo aqui, dizendo isto. O que Jesus disse? No verso 21, Jesus chegou lá e aparece aos discípulos, e ele diz então: paz seja convosco. Profetiza aí na vida do teu irmão: paz seja convosco, irmão. Pai, manda um pouquinho de paz para ele aí. Paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós.
Dizendo isto, soprou ele e disse: recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Sabe o que é isso? Agora, não é só soprar o hálito de Deus, como ali diz, né? Ele disse assim: então o Filho do Homem profetize aos ventos, anuncie-lhes uma mensagem, assim diz o Senhor, o soberano fôlego venha dos quatro ventos, sopre nestes corpos mortos, para que voltem a viver. Se aqui agora está dizendo que é para voltar a viver, é porque um dia estiveram vivos, é porque um dia essa pessoa talvez já foi até usada pelo Senhor. Romanos 8, 15 e 16, diz assim: pois não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, testifica com o nosso espírito, que é o espírito do homem, né? Que somos filhos de Deus. O Senhor está dizendo que você é filho de Deus. Por mais que as pessoas lá de fora te condenem, dizendo que você, apontando lá para o seu passado, deixa isso aí lá para trás. Sua identidade você sabe qual é. Então, quando a gente vê isso aqui acontecer, a gente vê que o Senhor está trazendo vida às pessoas lá de fora. O Senhor quer ressuscitar aquela gente que estão mortos nos seus pecados e delitos. O Senhor quer trazer, quer dar vida para eles, quer dar novo nascimento. Pode um homem tornar ao ventre da sua mãe, disse Nicodemos. O Senhor falou assim: você conhece tanta coisa, cara. Você é mestre em Israel, não sabe o que é básico aí? Então, no verso 11 em diante, ele vai dizer assim: então me disse, filho do homem, esses vales representam todo o povo de Israel. Agora entramos nós aqui. Agora entra aquela pessoa que talvez já foi tão usada pelo Senhor, que já foi tão abençoada, que sentiu sair virtude dela para curar o doente, para expulsar o demônio, para ser bênção na casa de Deus, para ser bênção nos eventos que fazemos, sejam nos encontros ou qualquer evento que fazemos aqui. E ele então diz assim, no verso 11, né? Tornando os ossos velhos e secos, tornamo-nos. É isso que ele está dizendo. O povo de Israel está dizendo assim: ó, a gente se tornou osso velho e seco. Mas não era para ser assim. Não há esperança. Você veja, a pessoa já se conformou com aquela vida de derrota que ela está vivendo. Mas o Senhor quer voltar a usar os seus servos. O Senhor quer voltar a te usar. Talvez alguns desanimaram devido às lutas que enfrentaram. Queridos, pense, se o seu pastor desanimasse devido às lutas que enfrenta, não existia mais Igreja da Aliança. Quanta gente já desistiu do seu ministério, daquilo que Deus colocou na sua vida. Se nós desistíssemos devido às batalhas que enfrentamos aqui, mas a gente só usa essa batalha para a gente ser mais forjado como um soldado do Senhor nesta vida. O Senhor está te forjando. Essa luta que Ele está permitindo sobre tua vida não é para te matar. Por mais que Ele quis matar o Onã, não é Onã o nome do cara lá, Nelson? Hã? É Onã, né? Por mais que Ele quis matar o Onã, mas o Onã é porque não quis fazer o que Deus mandou. Não deixa esse ponto de Deus querer te eliminar da terra. Então, talvez as dúvidas pairam sobre a tua cabeça. Não duvide, creia somente. Olha o que diz então no verso 12 e 13. Portanto, profetize para eles e diga. Você veja, o Senhor está
mandando eu profetizar sobre tua vida, sobre teu ministério, você que é líder aqui nessa casa. E a gente vai fazer isso aqui. Mas deixa eu só te mostrar. Portanto, profetiza, diga assim: assim diz o Senhor, o soberano. Já estou profetizando sobre tua vida agora. Meu povo, eu abrirei as sepulturas do exílio e os farei sair delas. O Senhor está te tirando desse lugar onde só existe morte. Essa sepultura, esse buraco fétido, que talvez você entrou lá nesse buraco. E ele diz assim: então os trarei de volta à terra de Israel. Quando isso acontecer, meu povo, vocês saberão que eu sou o Senhor. O Senhor vai ressuscitar o seu ministério. Agora, você que decide se você quer ou não. Porque o Senhor não vai te impor uma coisa. Por mais que a gente já viu que com alguns, Ele pode querer sair, e tudo que Ele vai colocar a mão, depois que Ele quis, não, eu não quero mais. Tudo que Ele põe a mão, nada vai para frente. Porque o Senhor já marcou. O Senhor já marcou, você entendeu? Ele marcou a pessoa. Esse aqui é meu. Você quer fazer o que você quer? Pode ir. Mas você vai ter que voltar a fazer aquilo que eu mandei você fazer. E ele diz então, para a gente encerrar aqui a palavra: soprarei o meu espírito em vocês, e voltarão a viver, e eu os trarei de volta para a sua terra. Então saberão que eu, o Senhor, falei e cumpri o que prometi. Sim, eu, o Senhor, falei. Se Ele falou, está falado. Fechado está o livro do Senhor.